Tá ok? Tá. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho, para mais uma reunião, para mais um aprendizado. Cumprimentamos também os nossos amigos que nos assistem pela internet, aqueles que não puderam chegar até aqui, ou que estão no trabalho, ou que estão nos seus lares. Vão participar também conosco da reunião da noite. Para aqueles que ainda não sabem, a nossa casa tem atividade todos os dias da semana, com exceção da sexta-feira, que é um trabalho fechado para as famílias com dependentes químicos, né? Os demais dias, segunda, terça e quinta, às 8 horas da noite, nós temos reuniões, palestras, o atendimento também no plantão. Quarta-feira, às 14 horas, palestras, passes e plantão também, né? Aos sábados nós atendemos aqui a partir das 15 horas, palestra, passes também. E domingo nós temos a reunião pública às 10 horas. Nesse dia nós temos também evangelização infantil para as crianças. O nosso trabalho social aqui, todo segundo sábado de cada mês, fazemos a distribuição das cestas básicas para as famílias cadastradas aqui na casa. E nós continuamos com a nossa campanha do quilo para as pessoas que querem nos ajudar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, né? E aos sábados também a distribuição de lanches para os moradores de rua, nas imediações aqui do Carandiru e do Tietê. O que mais que nós temos aqui? Ah, sim, tem um outro recado, que nós estamos com problema no espaço físico para acomodar, então, além dos alimentos, nós recebíamos também roupas, sapatos, e hoje a coisa está um pouquinho difícil para nós. Então nós estamos com espaço só para o material não perecível da cesta básica. As roupas e os sapatos, por enquanto, nós estamos suspendendo. E não temos espaço para isso, né? Então ainda temos alguma coisa, está sendo distribuída, mas estamos eliminando porque o espaço que nós tínhamos estava muito precário. Temos a nossa livraria também, com os livros, bijuterias, para as pessoas que querem presentear no Natal, né? Tem obras e romances espíritas, obras espíritas, e os romances também para as pessoas que gostam, né? Então nós gostaríamos de pedir para as pessoas que estiverem com o celular ligado para desligar, para não interferir aqui na palestra. O nosso plantão de atendimento está disponível todos os dias antes das palestras. Nós pedimos que as pessoas cheguem pelo menos uma meia hora antes, né, para ser atendida e depois assistirem também às palestras. Então não temos mais nada, né, Caetano? Certo? Tá. Estamos então nos recolhendo, as pessoas que estão aqui, são poucas encarnadas, mas nós sabemos que o mundo espiritual é bem mais intenso, mais extenso que o nosso, muitos amigos nossos espirituais, como sempre, prestigiando a nossa casa, trazem até nós muitos amigos espirituais, muitos irmãozinhos nossos também que vêm para o aprendizado, né? Porque a escola, a Terra é uma grande escola. Então nós estamos sempre aprendendo, e os espíritos também que partem daqui continuam com o seu aprendizado, com os estudos, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a fundo os princípios espirituais. Então esses irmãozinhos nossos também vão até a nossa casa, juntamente com os nossos mentores, muitos médicos da espiritualidade trazendo os irmãozinhos nossos para receber o tratamento. Então a nossa casa está com bastante gente aqui, né? Então nós vamos atendendo o nosso horário, pedir a Deus através da nossa prece curta, mas com muito amor no coração, agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo mais uma vez de aqui estarmos, né? Estarmos com nossas pessoas amigas, estarmos dispostos também a abraçar todos aqueles que chegam com muito carinho, para que todas as pessoas tenham sempre uma semana feliz, um fim de semana feliz, e porque nós temos atividade todos os dias, então nós estamos sempre encontrando pessoas novas, então tudo aquilo de bom que nós queríamos para nós, que nós teremos pessoas, né? Essa confraternização, principalmente numa época como essa, também, né? Então nós estamos sempre pensando no melhor para as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão disputando conosco, às vezes, os espaços, né? Mas somos todos irmãos e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui
fora do trânsito, que nós sabemos que está pesado para fora nesses dias. Nesses momentos nós vamos nos abastecer com Jesus através desses fluidos benéficos que esses irmãos trazem até nós, as suas vibrações carinhosas, um movimento tão amigo e fraterno que eles dão a todos nós. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, que é o nosso professor maior, nosso amigo, nosso irmão, e responsável por esse nosso planetinha azul aqui, que está aqui no espaço, junto com bilhões e bilhões de outros planetas também, todos em movimento, a vida sempre em ação contínua. Então nos dá a felicidade de saber que um dia nós estaremos em dias mais bonitos ainda, além da regeneração que todos nós aguardamos, mas por enquanto vamos viver com muita alegria, porque esse é o espaço que Deus nos reservou, e nós vamos aproveitar cada momento aqui que nós estivermos. Então nós agradecemos a todos os trabalhadores da Seara do Cristo, esses irmãozinhos bondosos e dedicados que estão aqui na nossa casa, protegendo o nosso ambiente, fortalecendo aqui as nossas defesas, envolvendo cada um de nós individualmente. Então nós vamos agradecer ao Pai, pedindo permissão a Jesus, ao amigo espiritual, responsável pelo nosso trabalho nesta segunda-feira. Espero que seja o nosso mentor, que esteja sempre aqui conosco e outros irmãos nossos. Então nós pedimos permissão para iniciar a nossa reunião dessa noite. Vamos prestar bastante atenção no tema que o Caetano vai fazer por nós aqui, que é do livro Religião dos Espíritos, uma obra do Emmanuel Espírito, psicografia do Francisco Cândido Xavier. A questão é 1017, e louvor do Natal. Muito bom. Então vamos envolver o Caetano aqui para vamos aprender um pouquinho aqui sobre o Natal. Muito bom. Novamente é com alegria que eu digo, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, o nosso querido amigo e mestre, seja em nossos corações hoje e sempre, né? E hoje mais ainda, o texto de Emmanuel nos fala sobre o louvor do Natal. Esse texto, ele foi trazido do plano espiritual, né? Emmanuel ditando para o Chico, numa reunião que aconteceu lá em Uberaba, né? Em 18/12/1959, olha só. Eu gostei dessa data porque foi o ano que eu nasci, né? Eu sou dessa safra, da safra de 59. Fazia 6 meses que eu estava encarnado, juro. Fazia 6 meses que eu estava encarnado, olha aí. Aconteceu essa reunião pública, né? Louvor do Natal. Mas antes da gente ir para o texto do Emmanuel, que é uma poesia linda, é quase uma prece, né? Enaltecendo a humildade do Mestre vir até nós, eu queria lembrar, para iniciar assim, o nosso início de conversa essa segunda-feira, que eu estava assistindo a televisão e tinha uma reportagem sobre, é fantástico, né? Sobre famílias que foram até Nova York fazer compras, né? E mostrou Nova York toda iluminada, né? Uma festa nessa época para o consumismo. E na rua tinha uma irmã nossa de origem oriental, uma coreana, se não me engano, parando as pessoas e lembrando, olha, o Natal, lembre-se de Jesus, com cartaz, assim, né? Lembre-se que é o nascimento de Jesus, se preocupem, tomem conhecimento que nós estamos celebrando o nascimento do Mestre Jesus, né? E a repórter dizia que poucas pessoas davam atenção àquela mensagem, né? Estava muito preocupado com as vitrines, né? Com as ofertas, não é isso? Então isso me chamou a atenção. Realmente isso acontece um pouco com a gente, né? Nós nos deixamos, como eu diria, nós ficamos encantados com as cores, com as luzes artificiais, né? As luzes artificiais que o Natal traz. É uma alegria, né? Fica tudo muito colorido, muito iluminado, a noite é muito bonita, a Paulista enfeitada, né? E às vezes acabamos esquecendo realmente do aniversariante, né? De quem é esse menino que nasceu nessa data, que se comemora nessa data, né? Que se convencionou comemorar nessa data. Que bacana, nós temos que ter um dia, né? Uma data fixada. O mundo cristão então fixou o dia 25 de dezembro, né? Para a gente comemorar o nascimento de Jesus. Mas será que realmente nós sabemos da importância, nós temos consciência da importância desse fato para todos nós, enquanto espíritos?
A gente sabe da importância da data para o comércio, né? Até para as famílias, que as famílias realmente, elas, nessa data, a gente fica mais suscetível, né? De conversar com aqueles que a gente não conversava fazia tempo, a gente se reunir com a família, rever parentes que nós não víamos, até de dar uma palavrinha mais, assim, com um pouco mais de carinho com aqueles com os quais nós não tivemos um ano muito bom. A gente sabe tudo isso, que a data é para tudo isso, né? Mas quem que inspira isso? A gente esquece que o inspirador de tudo isso foi Jesus, né? Que realmente, segundo relata a história, encarnou há 2000 anos atrás, não em 25 de dezembro, né? Não é essa data, mas que fixou-se essa data no mundo cristão como o nascimento de Jesus. E diz a história, e reza a lenda, que esse dia foi realmente um dia glorioso para a humanidade, né? Hoje, mesmo as pessoas não sabendo muito bem o significado da presença do Mestre entre nós há 2000 anos, mas todo mundo acha que alguma coisa importante aconteceu naquela data, né? Mesmo não tendo tanta informação, não tendo tanta certeza assim. Mas todos desconfiam que alguma coisa importante aconteceu naquele dia. Uma coisa que revolucionou realmente, né? Tanto é que a história fixa antes de Cristo e depois de Cristo, né? O AC e o DC. Cristo, porque Cristo em grego significa realmente alguma coisa importante, né? É Jesus o Cristo, não é verdade? Cristo é um título, né? Não é Jesus Cristo, não é o sobrenome dele, né? É bom a gente conversar sobre essas coisas, porque a gente vai, né, passando, a gente não questiona nada disso. Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, né? O enviado. Cristo, em grego, é o enviado, certo? Enviado. Hoje a gente sabe, estudando um pouco mais, os nossos irmãos espirituais vieram até nós na terceira revelação e nos trouxeram, inclusive, maiores informações sobre esse grande personagem que foi o nosso querido Jesus, né? Nosso querido Jesus. Jesus também é um nome já diferenciado, né? É em grego também isso, né? Na verdade, ele nasceu como Yeshua, né? O nome original lá no judaísmo é Yeshua, né? E chegou até nós como Jesus. Ótimo, né? Então, eu ganhei também um livrinho, e tudo que eu vou ganhando, eu vou dando uma olhada e servindo para a gente, vou acumulando, porque pode servir para um bate-papo como esse aqui. Porque a nossa proposta na nossa casa, meus queridos irmãos, é um bate-papo gostoso, como irmãos que somos, desejosos de aprender coisas novas, né? Mas de uma forma muito singela, muito simples, sem empáfia, sem arrogância, sem querer realmente, assim, inventar a roda, né? Nós somos apenas veículo dos nossos irmãos que sustentam a nossa casa, dos planos maiores, e nós tentamos levar um pouco, aproximar um pouco Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso irmão maior, da gente aqui nesses bate-papos. Trazer Jesus para próximo. Essa é a nossa proposta hoje. Trazer Jesus para próximo da gente. E esse livrinho que me foi ofertado por um irmão de uma igreja americana, uma igreja de orientação evangélica, né? Evangélica americana, da linha americana, né? É um livrinho interessante porque ele só vale para dezembro. Assim chama Os Milagres de Jesus, é centrado nos milagres de Jesus. E cada dia aqui, começando no 1º de dezembro, dia 31, tem um milagre de Jesus e eles explanam sobre esse milagre, né? E tentam tirar alguma lição para os dias de hoje. A que eu escolhi aqui foi a que eles estão indicando para o dia 4 de dezembro e que diz que a noite em que o sol nasceu. Porque reza a lenda também que quando Jesus nasceu, diz que a noite se fez muito clara, teve um sol imenso, uma estrela radiante, brilhou na noite que Jesus nasceu, iluminando o local onde Maria estava dando a luz, né? E quem relata isso nos evangélicos canônicos, ou seja, os aceitos pela Igreja Católica, né, e colocado na Bíblia, é de Lucas. Está lá em Lucas 2:7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura.
Então, eu só vou ler esse texto aqui para a gente fazer um contraponto com os ensinamentos que nós estamos já aprendendo, né? Com as novas verdades, não as novas verdades, mas assim, a luz que a doutrina espírita lança sobre essa história tão linda de Jesus, né? Olha o que eles dizem aqui nesse texto, olha que interessante. Deus moveu o Império Romano para que a profecia do nascimento de Jesus se cumprisse. O profeta Miqueias havia anunciado que Jesus nasceria em Belém, na Judéia. Mas José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia. Né? A gente sabe que Belém ficava mais no centro da Judéia. Né? E José e Maria estavam lá em Nazaré, no norte. Né? Eram nortistas, na Galileia. Né? O recenseamento exigido pelo imperador César Augusto desabala José e Maria do norte para o sul. E ao chegarem a Belém, não havia mais lugar para eles nas pensões da cidade. Como chegara o dia de Maria dar à luz a seu filho primogênito, ou seja, o seu primeiro filho, o único lugar que encontraram foi uma manjedoura. Outros dizem que foi uma estrebaria. Né? Tá. Bom, ele quer enfatizar que era um lugar simples. Ali no campo, entre os animais, nasceu o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro Imaculado. Nasceu não num palácio, mas numa estrebaria. Não num berço de ouro, mas num berço de palha. Não sob os holofotes da fama, mas em pobreza extrema. Quando Jesus nasceu em Belém, houve luz à meia-noite. Nascia o sol da justiça. Olha que imagem bonita. Nascia o sol da justiça. Os céus festejaram efusivamente e a terra celebrou esse glorioso acontecimento. Os céus se cobriram de anjos que proclamaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O Natal é a festa do nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. Olha que lindo, né? Dos nossos irmãos lá americanos. E aqui vem o pensamento. Então eles dão essa mensagem e vem o pensamento logo abaixo. Louvado sejas, ó Deus, de infinita misericórdia, pois enviaste teu Filho único para nascer e viver de forma humilde, sendo rico se fez pobre. E tudo isso por amor a mim, em nome de Jesus. Então, Emmanuel também vai na mesma linha. Vai ressaltar essa questão da humildade. Mas nós vamos aqui parar um pouquinho para bater um papo sobre 5 minutinhos sobre essa questão, né? Olha o entendimento. Aqui no texto fala que Deus enviou o seu único filho. Hoje nós sabemos que Jesus não era o único filho de Deus, né? Todos somos filhos de Deus, não é isso? Jesus era o filho mais experiente e por isso recebeu essa missão gloriosa de trazer uma nova mensagem para nós, não é isso? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação, não é verdade? É isso, meus queridos, que naquele dia aconteceu de mais importante, de mais glorioso, de mais significativo para todos nós que ansiávamos e esperávamos a vinda de Jesus. Que Ele trouxesse esses ensinamentos preciosos para que nós pudéssemos nos conduzir pela vida. Porque uma das lições também que os nossos irmãos nos trazem com toda clareza, e Jesus enfatizou, é que nós éramos filhos de Deus, criaturas que saímos das mãos do Criador, e a partir daquele momento nós nos tornamos imortais. Olha que interessante. E como seres imortais, nós tínhamos uma longa jornada pela frente, né? Nós tínhamos uma longa caminhada a percorrer até atingir as luzes necessárias, até concluir o nosso curso primário aqui no planeta Terra, para nos esclarecer, para adquirir conhecimentos necessários, para inclusive entendermos Deus. Não é essa a nossa preocupação, entendermos Deus, nosso Pai? Nós não vivemos, desde quando a gente se conhece por gente, nós não vimos buscando um significado para essa força que nos move, que nos sustenta.
quem é Deus. E hoje, graças a Deus, nós sabemos que Deus é o nosso Pai e nosso Criador. E Jesus nada mais é do que o nosso irmão maior. E além de irmão maior, é o nosso mestre. O mestre por excelência, o mestre dos mestres. Não os reis dos reis, comparando Jesus com os reis da terra, né? Com os reis terrenos. Não, ele era o mestre, estava acima dos reis. O mestre por excelência, que vinha nos trazer uma mensagem de paz. Porque até então o mundo, vocês lembram, o mundo vivia sobre as leis de Moisés. Dente por dente, olho por olho, não é isso? E Jesus veio com uma nova mensagem, renovadora. Amai até os vossos inimigos, até mesmo os seus inimigos. É uma mensagem revolucionária. Nesse sentido, sim, o nascimento de Jesus é uma coisa de fundamental importância para a humanidade. E é isso que nós temos que lembrar nessa época. Nessa época que se torna propícia. Quando todos nós temos no nosso coração, no nosso interior, reconhecemos Jesus como um ser superior das altas esferas, e já reconhecemos Deus como nosso Pai, de alguma forma isso está em nós. Nessa época, nós realmente nos congregamos, nós nos reunimos em um só pensamento positivo e criamos uma egrégora favorável para os bons pensamentos, para as boas ações. E olha a importância disso. Aproveitando esse momento de melhoria do padrão vibratório de todo o planeta, os nossos irmãos espirituais maiores, que nos socorrem, que estão conosco em todo o tempo, porque estão preocupados com a evolução desta humanidade, vêm, se aproximam da humanidade encarnada e auxiliam mais, procuram auxiliar, tocar os corações endurecidos. Eles tentam se aproximar daqueles que já estão querendo desabrochar um novo empreendimento e lhe dão forças maiores, potencializam as suas vontades. É por isso que nessa época a gente vê tanta gente querendo olhar para o seu próximo, né? Fazer alguma coisa pelo seu próximo. Não é nessa época que a gente vê grande parte de anônimos ajudando, distribuindo presentes para as crianças, né? Fazendo uma caridade aqui, outra caridade ali, indo aos hospitais. Por quê? Porque essa egrégora formada por nós mesmos, pelos nossos próprios pensamentos, a gente modifica a egrégora do planeta. Essa mudança propicia esses novos sentimentos. Olha a importância. Olha Jesus vivo entre nós. Outra coisa que nós vamos aqui é fundamental a importância. É Jesus vivo. Porque, de fato, Jesus não morreu. Até mesmo os não espíritas reconhecem que Jesus está vivo. De alguma forma. E é o seu espírito que nessa época de Natal retorna ao seio do planeta. Vivifica a nossa atmosfera. Daí a importância dessa data. Né? Porque pelo menos nesse mês, essa egrégora, ela purifica todo o planeta, diminui a densidade dos pensamentos negativos que envolvem o nosso planeta. E propicia que muitos dos nossos irmãos sejam despertados para uma nova consciência de vida. Olha a importância, meus queridos, disso. Mesmo que seja somente no mês de Natal, de dezembro. Mesmo que seja misturado com esse sentimento consumista, né, das pessoas. Mesmo com isso tudo, é válido. A cada Natal a gente vê que vai despertando mais e mais irmãos. Mais e mais irmãos nossos vão se juntando à necessidade do trabalho da caridade. De fazer alguma coisa pelo planeta, pelas pessoas. É interessante isso. E é isso que Jesus quer de nós. Porque o Pai também, o nosso Criador, na verdade, Ele quer que nós entremos em ação. Que as nossas ações reflitam essa nossa compreensão da sua bondade, da sua misericórdia. Ele não quer simplesmente que nós
façamos uma procissão para todos os templos de todas as filosofias e lá ficamos adorando a Deus. Não, Ele quer a nossa ação voltada para o nosso irmão, o nosso próximo. E é isso que os nossos irmãos espirituais, hoje nos livros e nas comunicações, enfatizam. Né? Que a gente aproveita esse espírito de Natal para quê? Para agir. Para agregar a um grupo que já está trabalhando. Né? Para procurar colaborar nesse processo, nessa onda de expansão de caridade. Que pelo menos nesse mês nós aproveitamos esses momentos para agregar, para colaborar, para potencializar essas ações benfeitoras em favor do nosso próximo. Então, é diferente o entendimento. Jesus não quer que nós fiquemos adorando a Ele. Ele não precisa de adoração nenhuma, nem o nosso Pai. Não precisa de adoração naqueles velhos moldes que nós fomos educados, né? Que vem desde os romanos, da Grécia, né? De adoração aos deuses, que chegou até nós. Não é isso que o Pai e Jesus pede de nós. Ele pede o quê? Ação em favor dos nossos semelhantes. Onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, independente da nossa condição, da nossa raça, da nossa cor, que nós sejamos e nos sintamos realmente irmãos. E façamos o que nós já podemos fazer. É nesse sentido que Emmanuel, nessa noite, com esse texto, que é quase uma oração, vem reforçando isso, essa ideia. Que nós não só não voltemos toda a nossa atenção para a questão das luzes, do consumismo que nós temos que fazer, porque estamos encarnados, temos sobrinhos, temos mãe, temos que dar presente, temos que presentear, né, temos que trocar presente, tudo bem, mas que não esqueçamos a essência. Que pelo menos nesses momentos nos reconheçamos como realmente filhos do Pai, irmãos de Jesus, e que nós façamos o trabalho que nós viemos fazer, que é nos reconciliarmos, às vezes com nós mesmos e com o nosso semelhante. Né? Primeiro temos que reconciliar com nós mesmos, não é isso? Estamos em paz com o nosso coração, o nosso interior estará apaziguado. E a partir daí, a gente começar a irradiar essa luz em direção ao nosso irmão, não é isso? Muito bem, é por isso que Emmanuel aqui diz o seguinte: Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Quando Jesus veio, realmente a história estava, né, já tínhamos tido vários povos, vários reinos, né, várias guerras. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fugia a vitória, alastravam-se como rastros da morte a degradação e a piagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. E é assim mesmo, o mundo que Jesus veio realmente era conturbado. Né? Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada a manta por leito simples. E ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir, que não fosse o culto à verdade, à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história
que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado da tua revelação. Mas o povo te guardou a presença divina, e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ou seja, todos os milagres de Jesus que estão elencados aqui nesse livrinho. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria como a bênção de todos. Olha que interessante. Então, enganam-se aqueles que Jesus, por estar sempre meio humilde, queria que nós permanecêssemos na pobreza. Não, senão ele não teria vindo. Jesus veio para nos esclarecer, para que nós, esclarecidos e conscientes, fizéssemos o nosso próprio caminho. Que nós, realmente, através do trabalho, conquistássemos o conforto, como nós conquistamos, não é isso? Muito bem. Desenvolvêssemos a nossa inteligência, né? Ou seja, fôssemos ricos em espírito. E ficássemos sabendo que nós éramos espíritos imortais. Que nós éramos filhos de um Pai que nos amava, que não nos castigava, mas que nos amava. E cuja misericórdia é infinita. E que, portanto, nos daria e nos dá várias oportunidades de reconciliação com nós mesmos e com as suas leis. É por isso, segue aqui Emmanuel na sua prece, é por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: salve Cristo. Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Olha que bonito, não é verdade? Então Emmanuel dando uma dimensão, a verdadeira dimensão do Cristo para nós nesse texto. Não é? Um Cristo que exemplificou, que agiu, exemplificou através da sua obra. E é isso que ele espera de nós, que nós também façamos a nossa parte. Aliás, foi ele mesmo que disse, né? Que cada um seria reconhecido de acordo com as suas obras. Que não existia privilegiados. Que todos nós nascíamos das mãos do Pai, saímos da mão do Pai, simples e ignorantes. E que nós, sim, éramos responsáveis pelo nosso destino. Por quê? Porque de acordo com as nossas obras, nós seríamos recompensados. E essa é uma lei, meus queridos. Não adianta nós nos iludirmos. Nós acharmos que por simples adoração, ou por preces que não passam de palavras pronunciadas, nós vamos modificar alguma coisa. Não. A proposta de Jesus é diferente. Ele veio reconhecer, e todos nós somos reconhecidos que foi um sacrifício. Vocês imaginem um espírito, um irmão nosso, da estirpe de Jesus, que sai das altas esferas siderais, das dimensões de luz, dos mundos felizes, e vem até nós, um mundo de expiação e provas, para exemplificar. Olha só, não veio nos salvar dos nossos pecados. Isso não existe. Ele veio fazer mais que isso. Ele veio nos ensinar como não pecar mais. Como nós nos blindarmos contra o erro. Porque é justamente o erro que nos leva ao sofrimento. E veio ensinar que o Pai nos daria tantas quantas oportunidades fossem necessárias para que nós aprendêssemos isso, que nós éramos espíritos imortais. E se passaram 2000 anos, nós estamos hoje em 2011, e ele continua vivo mais do que nunca aqui, relembrando esta lição.
Ele vem todo dia 20 de dezembro, está aqui conosco. Ele se faz presente em todos os corações para relembrar isso. Olha, eu estou vivo e estou com vocês, como havia prometido, que ele voltaria, não é isso? Muitos estão esperando Jesus em carne e osso, mas nós sabemos que isso também não vai acontecer, que ele já está entre nós há muito tempo em espírito e verdade. E novamente, nós não estamos reconhecendo, mas isso não importa, ele está entre nós. E também não condena aqueles que não o reconhecem, como ele não condenou há 2000 anos atrás, quando esteve na Galileia, na Judéia. Não. Ele abençoa todos nós. E espera que esse espírito de Natal, que essas luzes que brilham nas noites do Natal, iluminem nossos corações. E que nós abramos o nosso coração para essas mensagens do seu Evangelho de luz, que ele deixou, esse sim. Essa mensagem que ele deixou e que, como diz o texto, está aí há 2000 anos. E que todos reconhecem como uma mensagem sublime e superior. O que nos dá a certeza que Jesus, além de nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, também era, sim, o nosso mestre. O querido e meigo Rabi da Galileia. Então, meus irmãos, que Jesus ilumine nossos corações. Que nós realmente abrandemos as nossas atitudes em relação ao nosso irmão. Que nós perdoemos aqueles que nos pedem perdão. Que nós esqueçamos as ofensas. Vamos lembrar que esse excesso que nós temos de melindre nada mais é do que o orgulho ferido. Vamos esquecer as ofensas. Vamos dar o primeiro passo, vamos estender a mão para aquele nosso irmão necessitado, que precisa da nossa compreensão, do nosso carinho. É isso que Jesus quer. Né? É isso que ele pede nessa data em que se comemora a sua vinda aqui entre nós. E lembremos sempre que ele permanece entre nós. Não tenhamos certeza disso. Jesus está todos os dias conosco. Nós é que nem sempre estamos com eles. Que Deus nos abençoe, queridos. E que a luz do Natal ilumine os corações de todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que esteja. Que assim seja. Que assim seja, né, Júlio? Alguma pergunta a respeito do tema do Natal? Podem perguntar à vontade, viu, meus queridos? Vocês estão entre irmãos. Ao contrário de Jesus, nós estamos no mesmo nível aqui, tá? Nós sabemos tanto quanto vocês. E é interessante lembrar, né, o Jurandir, já que o Chico, todo mundo lembra do Chico Xavier, todo mundo conhece, já viu falar do Chico. Então, o Chico tinha muitos críticos, mas ninguém ousava contestar a obra de caridade e amor que ele ofereceu para a humanidade, né, também, né, seguindo os passos de Jesus. Chico, nessa época de Natal, queridos, ele reunia as doações que ele conseguia, as ajudas, que graças a Deus eram muitas, e ia pessoalmente aos bairros pobres de Uberaba, atender os lares. Ele sabia já, né? Sabia os lares onde tinha uma viúva, onde tinha uma mãe que nascia sem recursos, onde tinha um doente que estava acamado, sem poder se levantar, onde tinha as crianças pobres. E quando o Chico chegava, era essa luz. Era uma luz parecida com a de Jesus, que Jesus também renasceu onde ele chegava, né? Era uma luz. E nós todos sabemos que Jesus vivia entre os necessitados. Ele procurava os poderosos? Não. Ele procurava aqueles que precisavam, porque ele mesmo disse, eu vim para aqueles que necessitam de mim. Que eram os pobres, os humildes, os mansos de coração. Ou seja, aqueles que já estavam prontos para receber as suas lições, né? Porque os corações dos orgulhosos não estavam prontos para receber uma mensagem tão doce como aquela que Jesus trazia. Dos orgulhosos, dos poderosos, né? Dos falsos sábios. Não. Mas esses todos passaram. E Jesus continua entre nós. E, inclusive, servindo de exemplo para o nosso querido Chico, que até hoje, no plano espiritual, na época do Natal, desce e vai visitar os umbrais. Vai conversar com aqueles que...
Você sabe disso? Que notícia através da informação do Inácio Ferreira, que é um outro espírito lá de Uberaba, um psiquiatra, diz que o Chico continua fazendo a mesma coisa que ele fazia em Uberaba, descendo os umbrais nessa noite de Natal, levando consolo aos corações abandonados. Perguntas? Exatamente, outro grande enviado do Cristo, não é verdade? Exatamente, Francisco de Assis, outro grande nome, né? Exatamente. Exato, quando criança, né? Quando criança, olha que coisa. Exatamente. Então essa é a mensagem, meus queridos. Nesse Natal, quando nós estivermos comemorando com os nossos familiares, comemoramos sim, podemos comemorar, mas tenhamos presente essa mensagem de Jesus, que Ele quer nos ver em ação. Não como santos, hein? Como humanos, como seres humanos que somos, passíveis de erros, de acertos, mas que nós tenhamos essa coragem de exercitar essa luz que já existe em nós. E nós não queremos exercitar. Muitas vezes nós sentimos vergonha, nós somos acanhados, né? Nós temos um acanhamento de exercer um ato de amor, né? De abraçar um irmão carinhosamente, de perdoá-lo sinceramente, né? Ou de pedir desculpa, ter coragem de pedir desculpa. A gente não exerce isso. É isso que Ele pede. É uma coisa simples. Não é grande coisa, não é verdade? Claro. Exato. Muito bem. Então, mas nunca é tarde, não é verdade? Nós temos que aceitar o convite de Jesus. Assim, a gente sabe que não só espíritas, mas todos os cristãos, todos os irmãos de filosofias cristãs vão aos presídios, naqueles que podem. O que acontece na Seara é que todos nós fazemos o que nós já podemos, que nós já estamos prontos para fazer. Se não há disponibilidade, realmente fica difícil. Mas a proposta é essa, de nós realmente buscarmos o nosso irmão necessitado onde ele esteja, né, pessoalmente. Mas, na impossibilidade, nós fazemos um bom pensamento, uma boa vibração, tentamos enviar daqui os nossos bons pensamentos, e nós sabemos que os nossos irmãos espirituais levam, né, em forma de bênção, em forma de cura, esses nossos bons pensamentos, né? Então, o que vale, meu irmão, é toda boa intenção, né? É toda boa intenção, que se transforma sempre em ação, porque nós temos realmente irmãos poderosos que podem mais que nós, né? E que levam essas boas intenções para os 4 cantos do planeta, onde há necessidade, não é verdade? Nós sabemos disso. Mas, parabéns, realmente, e realmente nós vibramos bastante em favor dos nossos irmãos que fazem esse bonito trabalho presencial,
nos hospitais, nas prisões, né? Nos manicômios, nos hospícios, né? Onde se faz necessário, onde tiver dor, graças a Deus, tem sempre um irmão nosso de várias filosofias, colaborando com Jesus nessa tarefa realmente de se fazer presente ali onde existe o sofrimento. Bem lembrado. Mais alguma questão? Que eu estou indo embora. Já venceu o meu prazo, né, Jurandir? Meus queridos, então vamos encerrar aqui. Fiquem com Deus. Que o Natal seja fantástico para todos vocês, com muita alegria, muita paz, tá? E vamos também mandar uma vibração especial, um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que são muitos, hein, Jurandir? São muitos que nos acompanham pela internet, graças a Deus. E vamos envolvendo a todos. E que nós, queridos, não tenhamos receio, nem medo de já colocar a nossa luz em ação. Tá? E vamos multiplicar essa mensagem de Cristo tão singela e tão luminosa ao mesmo tempo. Que a paz seja com todos. Graças a Deus. Muito bem, vamos então mais uma vez nos recolhendo, agradecendo ao nosso companheiro por mais esse trecho, por mais esse tema, que é um tema abrangente. Nós sabemos que poderíamos ficar aqui a noite toda falando a respeito da vida de Jesus, de todas as dificuldades que ele encontrou na sua época, mas ele nos deixou um legado, que é o seu Evangelho do Amor, que nos dá sustentação nos dias de hoje, nos abrindo o caminho, nos fortalecendo na prática do bem, do amor ao próximo. E nós vamos agradecendo. Vamos vibrando então em forma de vibrações, elevando o nosso pensamento a Deus, aproveitando a presença amiga dos amigos da espiritualidade e pedindo a eles que levem as nossas melhores vibrações em todas as partes do mundo, principalmente naquelas regiões de maior conflito, que nós sabemos que os homens ainda continuam se degladiando em luta pela hegemonia, pelo autoritarismo, pelo poder. Infelizmente, muitos irmãos nossos ainda querem dominar o irmão, estão longe do Evangelho do Amor, tudo aquilo que nós já vimos aqui hoje. Vamos vibrando por esses nossos dirigentes de nações ainda conturbadas, que eles possam receber nessa época, que a facilidade é muito grande pela presença próxima de toda a divindade, todos os espíritos superiores que abraçam a terra nesses momentos, nesses dias, envolvendo nossos irmãos carinhosamente, iluminando os pensamentos, os corações, para que os seus atos, suas atitudes sejam mais humanas, mais cristãs, a favor da coletividade, levantando esses países, trazendo a paz, o equilíbrio, a harmonia que nós queremos e que temos no nosso país. Nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos que as criaturas, quando estão no poder, quando têm seus tesouros materiais, muitas vezes se sentem dominados e não sabem fazer um bom uso, uma boa distribuição. Não são os depositários fiéis que Deus quer de cada ser, de cada criatura sua. Mas todos terão oportunidade de trabalhar a favor do próximo. Lutamos pelo nosso país, pelos nossos dirigentes também, para que nós encontremos então aqui a justiça funcionando como nós gostaríamos que fosse em toda a parte do mundo, havendo bastante equilíbrio, bastante amor, bastante respeito aos direitos humanos, bem falados nos nossos dias, para que nós tenhamos um país harmônico, um país bem conceituado internacionalmente, não só economicamente, não só esportivamente, mas principalmente, moralmente, no conceito das nações, para que nós tenhamos muita paz, um progresso com paz, com harmonia. Pedimos por todas aquelas criaturas que têm participação importante nessa conjugação. Vamos vibrando pelos irmãos doentes, vamos adentrando os hospitais, abraçando cada um daqueles irmãozinhos juntamente com Jesus, que ele está lá presente,
com os médicos da espiritualidade, auxiliando, fortalecendo tantos irmãozinhos nossos caídos, sofredores, por momentos difíceis que nós sabemos que tantas criaturas estão passando nesse momento. Vamos vibrando intensamente com muito amor para que essas criaturas se reergam e que a sua fé se estabeleça, se reequilibre através dessa fé e possam estar novamente no convívio dos seus amados, do seu trabalho, das suas atividades. Vamos bem pela nossa juventude, pedindo a Deus, aos amigos espirituais, aos jovens espirituais, que trabalham intensamente a favor dessas criaturas, que estão em desequilíbrio, que estão sendo dominadas pelos vícios, pela dependência química tão terrível, trazendo tantos prejuízos à nossa economia. Que Jesus ampare e proteja todos esses nossos jovens, colocando muita luz nos seus caminhos, que eles consigam vencer as suas dificuldades e voltarem-se para o trabalho honesto, para o estudo, que ele vai lhe dar tanta projeção, que é o que interessa para a humanidade. Criaturas boas, tranquilas, serenas, equilibradas e com muito amor no coração. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos dos nossos lares, pedindo muita paz, muita harmonia, nesse Natal, como no Ano Novo, e no ano que chega, que haja muita compreensão, que a harmonia esteja sempre presente nos corações, nos lares, nos entendimentos entre pais e filhos, os parentes, enfim, que haja muita paz. Vamos agradecendo a todos os trabalhadores, aqueles que estão no anonimato, trabalhando com muito silêncio, com muito amor, fazendo grandes feitos desconhecidos de muita gente. Como nós mesmos sabemos que muitos trabalhadores da Seara do Cristo estão trabalhando no anonimato e fazendo grandes coisas a favor do próximo. Que Jesus abençoe a todos, que todos nós tenhamos realmente muita paz, que esse Natal seja de muita felicidade e de muito enriquecimento espiritual para todos. E assim nós agradecemos a presença de todos os amigos espirituais, essa luz que ilumina a nossa casa do caminho, que envolva todos os transeuntes, todos os irmãozinhos nossos que não puderam estar aqui conosco nessa noite, nas ruas, nos locais, nesse trânsito conturbado, no shopping, junto com as famílias, em toda essa parte dessa nossa grande cidade, colocando muito amor no coração das pessoas. Muita proteção a todos. Que Jesus ampare e proteja nossos trabalhadores, nossos voluntários. Que assim seja.